Eu tenho um envolvimento grande com Copa porque eu estava até conversando mais cedo com vocês, que eu nasci num ano de Copa. Uma das minhas lembranças mais antigas é da Copa de 94, quando eu tinha 4 anos. É uma das lembranças mais antigas que eu tenho como ser humano, digamos assim. Eu fiz um aniversário em 98 que o tema era a Copa do Mundo. Eu já gostava muito de futebol. Foi quando eu comecei a gostar mesmo, me apaixonar por futebol com 7 anos. E com 8, né, na Copa de 98, estava muito aflorado em mim. Eu lembro que foi tão forte que eu fiz questão de fazer um aniversário. O meu tema do meu aniversário, eu faço aniversário no dia 31 de maio, né, que foi muito perto, foi 10 dias antes do início da Copa. E o tema foi Copa do Mundo, tem o bolo, tinha uma bola de futebol, tinha jogador, bonequinho em cima e tudo mais. Eu tava com uma camisa que tinha a bandeira do Brasil, bandeira da França, né? E a Copa, assim, uma parte eu acompanhei em Belém, e nesse ano eu fiz uma viagem para os Estados Unidos. Eu fui para Disney e tudo mais, com minha família, com meus pais. Eu tinha 8 anos e mesmo de lá eu consegui acompanhar alguns jogos. E também foi, assim, uma espécie de trauma a final da Copa, porque eu estava num parque, no Epcot Center, que tem uma seção lá que é da França. E eu tava doido para saber o resultado do jogo, eu não sabia quanto é que tava. E aí, quando a gente passa por aquela área, assim, tem vários franceses com bandeira, estourando champanhe e tudo. E aí, foi quando eu percebi que o Brasil tinha perdido, fiquei triste pra caramba. E eu lembro que quando a gente saiu do parque e voltou pro hotel, a primeira coisa que eu fiz foi vir chorar debaixo da cama, assim, a mãe ficava falando, não, meu filho, pare com isso, não sei o quê. E eu só ficava chorando lá debaixo da cama, porque o Brasil tinha perdido a Copa. Eu comecei a torcer pelo Vasco com 7 anos, e o Carlos Germano era o goleiro reserva da seleção. Eu desde moleque jogava no gol e também sempre fui muito fã do Taffarel, assim, desde 94 eu já era muito fã dele. Eu tinha essa coisa por goleiros, né? Assim, mas é claro, o Ronaldinho, no caso o Fenômeno, tava numa fase maravilhosa também, né? Eu sempre gostei do Roberto Carlos, tinha o Giovani, um paraense, jogando na seleção, e mesmo criança eu não tinha tanta noção do que significava isso, pela escassez de jogadores paraenses que a gente tem na seleção, mas eu achava o máximo ser um cara que nasceu na mesma cidade que eu, tá jogando na seleção, assim. E a gente, criança, acha que vai ser jogador de futebol um dia, né? Assim, quem gosta, pensa assim, se ele tá lá, se eu me esforçar, talvez eu chegue lá e tal. Então, assim, taticamente, assim, eu não lembro muito bem de jogar, mas eu lembro de, sei lá, sentir aquela coisa de... É muito importante a seleção brasileira, é muito importante, assim. E eu até lembrei de mais uma coisa que foi muito marcante. A minha viagem para os Estados Unidos, o voo que eu fiz de Belém para lá, fez uma escala em Fortaleza e foi num dia do jogo entre Brasil e Dinamarca. E eu lembro que a gente estava no avião, a história, eu acho incrível essa história, e é verdade, cara, eu juro que é verdade. O meu pai tinha um radinho e por algum motivo, quando a gente fez uma conexão em Fortaleza, por algum motivo, atrasou muito, deu tipo uma espécie de pane no avião, não sei, não foi nada grave, mas a gente ficou mais de 1 hora esperando dentro do avião a conexão. Abriram as portas do avião, nunca vi isso, mas eu juro que é verdade, aconteceu isso. A gente ficou dentro do avião, morrendo de calor, abriram as portas e tudo mais pra entrar, e o papai tava com o radinho. Ele falou assim, cara, vai começar o jogo, a gente vai ter... Aí ele ligou o radinho, e a gente conseguiu ficar ouvindo dentro do avião o jogo e reuniu um monte de gente. E aí saía gol do Brasil, aí falava gol, só ele falava assim, gol, e pá, o avião inteiro gritava e tal. Parece história de filme, mas eu juro que isso aconteceu. Se quiser perguntar pro meu pai, para as outras pessoas que estavam lá, elas vão confirmar isso.